Olá, turma do sétimo ano, vamos à nossa aula de geografia dessa semana. Vamos começar na página 354, as desigualdades no Sudeste. Vamos lá, como vemos, a região Sudeste é a mais industrializada e a mais povoada. Consequentemente, por ter uma quantidade maior de pessoas, acaba que lá as desigualdades sociais são ainda maiores e mais visíveis. Um bom exemplo é essa foto aqui, onde mostra, um conjunto de prédios ao lado de uma favela, o que separa uma estreita faixa de vegetação. Aqui é as diferenças nos bairros do Rio de Janeiro. Vamos lá. O Sudeste apresenta alguns contrastes econômicos e sociais, pois apesar de ter a maior participação no PIB nacional, o desenvolvimento tecnológico, industrial e educacional não se distribui de maneira uniforme por toda a região, ficando mais concentrada em torno dos grandes centros urbanos. A elevada aglomeração de indústrias em algumas cidades também gera um desenvolvimento desigual entre elas. Muitos problemas afetam a qualidade de vida das populações nos principais centros urbanos da região Sudeste. A construção de moradias em terrenos irregulares ou próximos aos rios é consequência da falta de planejamento e das precárias condições financeiras da população. Na maioria das cidades, principalmente nas áreas periféricas, é comum a ausência ou ineficiência de serviços relacionados à educação, transporte, saúde, saneamento básico, etc. Além disso, em São Paulo e no Rio de Janeiro, desenvolveram-se grandes favelas, onde moram milhões de pessoas. Nos centros das grandes e médias cidades também constata-se a presença de um número significativo de pessoas em situação de rua. Portanto, do mesmo modo que o Sudeste abriga bairros nobres e polos tecnológicos, também enfrenta a pobreza. Como, por exemplo, em São Paulo, tem uma área na cidade de São Paulo, que o pessoal denomina como Cracolândia, onde há centenas de usuários de crack, e de outras drogas e que ficam lá o dia todo, porque eles não têm para onde ir. Também é comum a gente ver em jornais favelas, ver pessoas morando debaixo de ponte, viaduto, ver aquele movimento dos não sei se considera do MST, que o MST é Movimento Sem Terra, mas existe um semelhante composto por moradores de cidades, onde eles ocupam prédios abandonados que acredito não são muitos e que poderiam ser utilizados para a moradia dessas pessoas. Continuando. Aspectos ambientais da região Sudeste. O crescimento econômico gerado pelo desenvolvimento industrial e pela urbanização foi muito importante para o Sudeste, para que o Sudeste pudesse se destacar nacionalmente, mas esse progresso também trouxe sérias consequências ambientais. A Mata Atlântica, por exemplo, foi severamente devastada pelo processo de urbanização, industrialização e pela agropecuária. Sobraram apenas 15% de áreas originais de vegetação em locais de relevo mais acidentado, como nas serras. Veja a seguir alguns problemas ambientais enfrentados pela região Sudeste. O desmatamento da floresta expõe os solos, a água da chuva e a erosão, que carrega sedimentos e nutrientes, empobrecendo esses solos. O problema torna-se mais graves quando as áreas desmatadas ficam em terrenos íngremes, como em costas e morros, que é o que causa o deslizamento, e consequentemente pode levar à morte de centenas de pessoas que moram de forma precária nessas regiões. A construção de moradia nessas áreas está sujeita a deslizamento de terra, que muitas vezes provocam vítimas. Nesse caso, em época de chuva, o solo desprotegido pela falta de vegetação fica encharcado e desliza para as áreas mais baixas, destruindo as construções em seu caminho. Ou seja, o primeiro problema aí é o desmatamento, porque não só diminui a qualidade do ar, coloca em risco as nascentes, porque são as árvores que protegem as nascentes, como também acaba por
como eu posso dizer, causar a erosão e os deslizamentos de terra. Ou seja, só o desmatamento causa já uma série de problemas ambientais. Outro problema é se tem muita gente, acaba gerando muito lixo, que é um problema comum também, ó. Um problema comum nas áreas urbanas é o lixo gerado pela população, descartado em locais inadequados ou cujo serviço de coleta apresenta deficiência. Em muitas situações, o lixo é depositado em áreas irregulares, como em terrenos vazios e margens de rios. Quando é na cidade, ocorre isso aqui, porque a galera joga sacolas, papéis, papel de bala e outros tipos de lixo na rua, pensando que não vai dar nada. O problema é que são centenas e centenas e centenas de pessoas jogando lixo na rua com o mesmo pensamento de que não vai dar nada. Resultado: isso gera toneladas de lixo que, quando chove, acabam sendo levados pela água, tampam os bueiros por onde a água iria escorrer e causa essas enchentes que afetam as cidades grandes, como a gente vê sempre nos jornais. Muito bem. Continuando. A presença cada vez mais marcante de veículos motorizados e a intensa atividade industrial tem aumentado a concentração de poluentes na atmosfera urbana, principalmente nas maiores cidades. Os efeitos da poluição para a saúde podem ser agravados pela ocorrência da inversão térmica. Veja a seguir. Vamos ver se a gente encontra um vídeo que explique um pouquinho de inversão térmica. Muito bem, então aqui de 1 minuto e 23, parte 2. Quando chega o final da tarde de um dia de inverno em uma grande cidade, os raios solares tornam-se mais difusos e frágeis. Assim, o solo da cidade se resfria rapidamente. Consequentemente, o ar próximo do solo também se resfria rapidamente. Aquele ar quente que ainda está na atmosfera continua a subir, mas o ar frio, próximo ao solo, por mais denso e pesado, fica parado. Dessa forma, a temperatura cai ainda mais, e os poluentes, que normalmente são levados pelo ar quente, acabam retidos na camada mais baixa da atmosfera. A inversão térmica agrava o problema da poluição, prejudicando ainda mais a saúde da população. Os poluentes, que normalmente iriam se dispersar acompanhando o ar quente liberado, ficam presos. A faixa cinza-alaranjada é a consequência visível do fenômeno. Por causa disso, é mais comum no inverno os moradores apresentarem problemas de saúde, principalmente problemas de caráter respiratório, pois a poluição atmosférica torna-se mais intensa. O How Stuff Works explica como funciona a inversão térmica. Quer saber mais sobre o assunto? Assista à última parte dessa reportagem. Muito bem. Ou seja, a inversão térmica, né, é um fenômeno natural. No entanto, se torna um problema nas áreas urbanas onde existem elevados níveis de poluição. Observe o esquema abaixo, como de modo geral esse fenômeno ocorre. Primeiro, né, acontece quando o ar mais frio permanece retido próximo ao solo, como a gente viu no vídeo, né, fazendo o ar quente ficar logo acima dele. Costuma ocorrer nas madrugadas e manhãs de inverno nas grandes cidades, quando as superfícies construídas estão frias, resfriando também as camadas de ar mais baixas. Nessa condição, o ar frio fica próximo à superfície terrestre e, por ser mais pesado, dificulta a circulação normal do ar, impedindo a dispersão de poluentes presentes na atmosfera e prejudicando a respiração das pessoas. Também ocorre um negócio chamado ilhas de calor. As ilhas de calor são locais onde, por não ocorrer a circulação de ar, o ar quente não consegue subir. Ele fica preso, fazendo com que naquele determinado local a temperatura fique muito elevada, o que pode causar problemas de saúde. Bem, com isso, né, vemos aqui a nossa atividade dessa semana.
a nossa agenda será as páginas 357, 358, 359 e só, viu? Ou seja, é da 357 até a 359. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.